Seja muito bem-vinda a mais essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade à aplicação da técnica de micropigmentação labial nesse lábio. Esse lábio é um lábio pálido, como vocês já sabem, né? Já mostrei para vocês aí na primeira aula, onde eu marco e aplico anestésico, tá? Então, esse lábio já tem uma tonalidade base para o branco. Então, nós estamos pigmentando diretamente com pigmento já em cor, já na cor que nós vamos deixar no lábio dela. Estamos utilizando o Red Sun. O Red Sun, como vocês já sabem, já expliquei para vocês na última aula também, é um pigmento com carga pigmentária bem alta, tá? E ele tem uma carga pigmentária para o vermelho, mas ao fundo dessa carga pigmentária é um fundo rosado. Então, a cor que nós queremos para o lábio dessa cliente, né, a longo prazo, no nível de degradação, é sim a cor rosada, né, o tom mais rosado. No primeiro momento, esse lábio vai ficar mais vermelho, né, o depois imediato e o depois já definitivo vai ficar um vermelho bem forte, bem vivo. E ao longo do tempo é que essa cor vai clareando, tá bom? Então, vai deixando aí o período de degradação e vai começando a ficar claro, vai começando a ficar rosado, como é a cor que nós queremos para o longo prazo. Então, para iniciarmos, nós colocamos aqui a cliente na posição que nós precisamos, né, para conseguir enxergar o canto do lábio dela, tá? Então, nós iniciamos pelo canto superior e vamos começar com um movimento de pixel nesse canto. Como vocês já conhecem o movimento, é um movimento de pixel, tá? Então, nós começamos sempre do canto até o meio. Sempre vamos do canto até o meio, tá bom? E vamos começar aqui, estamos começando pelo canto superior, ok? Temos que deixar sempre a liberdade daquela borda, daquela comissura lateral, tá? Nós não podemos tocar na comissura lateral, como também já vimos na última aula, ok? Então, essa é a forma correta de pigmentar de baixo para cima, tá? Até chegar ali ao meio do lábio, onde nós também deixamos preservado esse meio para depois conseguirmos fazer uma micropigmentação mais soft, né? Mais suave aí nessa região. É importante segurarmos bem, né, o lábio da nossa cliente, esticar para o movimento que você vai utilizar, ok? Do lado esquerdo, vamos fazer o mesmo movimento que fizemos do lado direito, tá? Então, o movimento é de pixel, ok? Se você tiver dúvidas sobre o pixel, volte lá na aula sobre o movimento, para que você saiba o que é um pixel, certo? E você vai fazer até o meio do lábio. Lembrando que a nossa técnica é a Biolips, é uma técnica mais natural, o efeito dela fica mais realista. A nossa intenção aqui é fazer um lábio suave, bonito, tá? Então, sempre eu vou fazendo um lado e vou apagando para ver como ficou. O outro lado, já tínhamos deixado ali um período de saturação, já tínhamos feito a primeira vez, e vamos apagando para ver como está ficando. Lábio é olho, né? A micropigmentação em si, ela tem que ser olhada, vista. Então, sempre que eu termino, né, de fazer um lado, que eu vou começar o outro lado, eu limpo para eu enxergar, para saber se realmente está na cor que eu gostaria que estivesse, se está na cor que o lábio dela, o proposto para o lábio dela, ok? Para pigmentar o meio do lábio da cliente, né, como quero fazer um movimento mais soft, deixar mais natural, eu faço aqui bem devagarinho, tá? Estando atenta principalmente para não estar lesionando o lábio dessa cliente, ok? Então, o movimento mais suave possível, né? O mais suave que você consegue fazer, certo? E tô fazendo apenas aqui nas regiões onde nós não pegamos ainda. Ou seja, não está ainda aquela cor, né, pigmentada, bonita do lábio que nós queremos. Então, a ideia é trazer aquele aspecto de proporção para dar aquele efeito de bocão, tá? Então, aqui vou limpar tudo, tiro tudo, vejo como que tá ficando, né? Vou fazer uma outra marcação, porque nós já perdemos a marcação aqui desse lábio, certo? Para que vocês consigam acompanhar direitinho. E sempre, gente, sempre que a marcação falhar, faça outra marcação. Não importa se tem 1 hora, 2 horas, 3 horas. O seu tempo não tem nada a ver com o resultado da sua cliente, tá? Então, quanto mais você tiver segura do que tá fazendo, melhor. Ok? Então, não se preocupe muito com o tempo. Por isso que eu sempre oriento, treine bastante, pegue 10 modelos para que você consiga treinar tempos, certo? Então, essa marcação contempla só a parte inferior do lábio, tá? O lábio inferior. E eu fiz essa marcação apenas para eu enxergar onde eu deveria pigmentar, tá? É o primeiro pigmento que eu tô fazendo nesse lábio, na parte inferior, certo?
O movimento que eu faço é o mesmo, então com o polegar eu vou segurar aí a parte da comissura do lábio e com o meu dedo maior eu vou segurar a parte do meio do lábio, certo? Então sempre esticando e fazendo o movimento de pixel, tá bom? Sempre vou fazer o movimento do polegar até o indicador que tá sinalizando aí comissura e meio do lábio da cliente, ok? Sempre que eu faço também esse lado, eu vou observando porque pode ser que o lábio esteja ressecado, tá? Então, se o lábio estiver ressecado, se a minha agulha estiver batendo, tá? Eu tenho que fazer o uso da vaselina para hidratar esse lábio e para evitar que haja ferimentos, tá bom, gente? Então, é importante sentir o lábio, sentir se está realmente apto a receber o pigmento, tá bom? Para não estar fazendo aí lesão, ok? Lembrando que esse lábio aqui, ele não vai ter nenhum risco de sangramentos, tá bom? Então, aqui não há sangramentos. É um lábio que eu tô fazendo a nível superficial. Vai ficar um lábio pigmentado, sim, porque o lábio da nossa cliente já é bem pálido. Então, não tenho necessidade de fazer uma escavatura no lábio da minha cliente, tá? Eu tenho também que observar isso. Se você tá começando agora, nunca fez um curso de microlabial antes, nunca tocou num lábio, é muito importante que você compreenda os tipos de lábios e como executar cada técnica, tá? Em cada lábio, ok? Observando sempre a dor da cliente, sendo sempre compreensiva com a cliente, tá bom? Perguntando se está doendo, para que ela vá te respondendo e você vai evitando o nível de dor dela, ok? Aqui, para fazer conexão com a parte inferior, eu não tive muito aquela questão de separar em quadrantes, tá? Eu fiz aqui mais linear mesmo e agora eu venho trazendo da parte inferior para a parte do meio, tá? Como eu já disse, a minha intenção para esse lábio é que seja um lábio soft, seja um lábio que fique bem natural, né? Que atenda a técnica da Biolips, fique natural, mas seja soft, ok? Como o lábio dela tá bem desidratado, tá bem ressecado, eu vou fazer uma aplicação, né, de vaselina para que ela fique mais hidratada e para que a minha agulha não fique trepidando no lábio dela. Aqui eu faço sempre, né, depois que eu limpo esse primeiro processo de um lado do outro, eu faço sempre o uso da vaselina e também do anestésico. Primeiro anestésico, depois vaselina. Então, eu espalho, né, bem esse anestésico, massageando o lábio dela, certo? Para quê? Para que ele realmente entre ali, fazendo um movimento de envolvimento no lábio, tá? Entre totalmente, né, no lábio e faça aí a anestesia, né? Anestesia total desse lábio, ok? Limpo todo o excesso, né? E como vocês estão vendo, não tem mais nenhuma marcação. Então, tenho que marcar novamente o lábio dessa cliente, ok? Nessa marcação, eu já quero utilizar o movimento de quadrantes, tá? Então, vou separar esse lábio por quadrantes para que eu consiga fazer um movimento mais redirecionado, né, para o quadrante que está necessitando de mais pigmento. Aqui eu sempre analiso, né, o tom do pigmento que nós já temos e onde nós queremos chegar. Repare que o movimento é exatamente igual ao movimento que nós já fazemos para as laterais. Porém, eu estou fazendo esse movimento de baixo para cima, ou seja, da borda, já está marcado, como você está vendo, para cima, para dentro do lábio, tá? Então, aqui eu tenho que observar duas coisas. A primeira, na parte inferior do lábio, até a borda, né, superior, do lábio superior, eu tenho que fazer de baixo para cima. A mesma coisa é na inferior, tenho que fazer de baixo para cima. A minha conexão com o lábio está exatamente na comissura mediana, ou seja, a comissura do meio do lábio, certo? A minha intenção é fazer aquele movimento de lábio mais soft, como eu já falei. Então, tenho que ter esse envolvimento de lábio soft. Onde eu tenho que refazer as laterais, né? Tanto da comissura até o meio, da parte inferior, como da comissura até o meio da parte superior. Então, essas partes eu tenho que reforçar o pigmento, né? Recolocar mais pigmento e ir fazendo um movimento de pixel até chegar na parte do meio, tá? Repara que eu trabalhei aí em quadrantes. Então, os quadrantes já estão sendo envolvidos, né? Fiz o primeiro quadrante, o segundo quadrante e fiz primeiro o meio. Para quê? Para reforçar mais a cor nessa parte do meio. É importante que a gente tenha o olhar clínico, para que saibamos onde nós queremos chegar, ok? Então, separei o tipo de lábio que nós queremos para essa cliente, tá? E estou trabalhando para conseguir chegar a esse tipo de lábio escolhido pela cliente, ok? Então, é isso que a gente vai fazer em cada procedimento. E é isso que eu indico também para você, principalmente no início, né? Então, foca um tipo de lábio que a sua cliente deseja, que você vai realizar, ok?
Foca também em conhecer mais sobre as técnicas, sobre os movimentos, para que você não se perca, certo? Aqui eu deixei um pouquinho mais de tempo, tá, na saturação e vou refazer o processo. Para quê? Para eu saber realmente onde está, né, o erro, onde eu tenho que consertar. Esse aqui já é a parte final, então eu tenho que olhar para minha cliente e ver exatamente onde eu preciso pigmentar mais, certo? E aqui pronto, o lábio já está totalmente aberto, né? Então eu tenho que ser mais cuidadosa, eu tenho que ter mais tranquilidade e eu não posso ficar só colocando pigmento, tá? Eu tenho que estar observando também onde eu estou pigmentando e como está sendo implantado esse pigmento, ok? A cliente aqui já está com dor também, mas você repara que eu fiz 3 procedimentos. Esse aqui é um movimento de reparação, onde eu faço apenas os locais onde necessita, tá? Então, a cliente já está com bastante dor e eu não vou ficar forçando o lábio dessa cliente a uma regeneração, certo? E aí, como eu falei pra vocês, né? Já falei pra vocês em outras aulas, vou falar aqui novamente. A gente tem sempre que observar a dor da cliente, ser muito atenta, né, ao nível de dor da cliente, para ser um procedimento o mínimo doloroso, ok? Aqui já tô no passo final, tá? Vou fazer aqui a nível global, né, uma análise do lábio da minha cliente. Então, coloco novamente um pouco de anestésico, deixo agindo por alguns minutos, tá? E é onde eu vou analisar como está o lábio dela, se necessita mais uma vez de mais um processo, se não necessita. Então, retiro todo o excesso do anestésico, tá? Olho o lábio dela de forma bem clínica e observo onde eu preciso fazer mais pigmentação, tá? Observei, faço a pigmentação novamente no local onde necessita, deixo o lábio dela saturando, tá? Então, onde eu necessito mais? Onde está mais claro, ok? Então, só vou fazer nos locais onde estão mais claros. Começou um nível de sangramento aqui, eu já tenho que parar, ok? Porque nesta altura, o lábio já está bem aberto. Então, é normal acontecer um nível de sangramento mais profundo, tá? Então, eu finalizo aplicando mais pigmento, onde precisa ser aplicado pigmento, tá? Geralmente, é mais na parte inferior, né? Onde precisa mais. Então, eu venho aqui fazendo a borda do lábio inferior e fazendo a reaplicação dos locais onde não ficou tão pigmentado, tá? No final, sempre saturo, tá? Isso é muito importante, é um passo muito importante, a saturação. Sempre deixo agindo aí até 10 minutinhos, tá? Nunca deixo mais do que isso, ok? Gente, o pós-imediato dessa cliente. Olha só para você ver como que ficou esse pós. E eu gosto de mostrar o pós-imediato justamente para que você não fique com medo depois que você vê o pós-imediato da sua cliente. E que você fale para ela que é um processo e que vai passar, né? Vai melhorar e ficar a cor real do que vai ficar o lábio dela, tá bom? Eu resolvi então, esse aqui é um contrário para vocês, mostrar realmente essa minha finalização do dia lábio, todo, tá? E esse aqui para que vocês é o vejam realmente como fica o lábio após, absoluto, né, tá logo bom? imediato. O lábio dela ficou assim. Não tem nada a ver com esse lábio do pós-imediato. Agora, o que eu falo para vocês é, para não sofrerem antecipadamente. Mostro para vocês a realidade de como fica o lábio no pós-imediato, né, e de como fica depois no pós-duradouro. Então, olha esse pós-duradouro. O lábio da cliente ficou assim, né, passada, né? A cicatrização desse lábio também está perfeita, tá? Vou mostrar pra vocês lá em cicatrizados, esse lábio cicatrizado, ok? A cliente não usa mais batom, a cliente é só com a boquinha rosinha dela, o máximo que ela usa é um gloss, então tá perfeito esse lábio. Se você gostou desse procedimento, não esquece de colocar 5 estrelinhas aqui e de comentar o que você achou. Pra mim é muito importante a sua opinião. Um beijinho e até a próxima aula.